O que mais frustra uma autora? Desperdício? Ou melhor, ter que descartar personagens? Uma humilde unicórnio cafeinada usa seu dom como entidade absoluta daquele mundo para literalmente roteirizar o episódio que abriria aquela nova temporada. É do My Little Pony? Agora, contudo, ela se vê num dilema. O que será do vilão que criou, agora que ele está fadado à derrota? A encarnação da entropia, espontaneidade pura. Um conceito desses não pode ser jogado fora. Isto pede por um arco de redenção. Com o episódio pronto, chegou a hora do vamos ver e o vilão não obedece o roteiro? Como assim? Tá, acho que eu consigo entender. Eu vou ler a observação aqui do autor que talvez vai ajudar a contextualizar a gente. Ele fala que a intenção é parodiar desenhos animados, adicionando uma pitadinha de horror cósmico e medo do desconhecido. O ataque à zona de conforto da autora que protagoniza a história. E é claro, passar uma mensagem bacana, não só sobre narrativa, como uma lição de vida também. Sinto que você vai conseguir identificar os temas logo de cara. Então, basicamente seria uma ideia de tentar fazer uma metalinguagem, né, com própria criação de história, onde a nossa protagonista ela teria o poder de criar realmente uma espécie de realidade ali, de modo que ela tá roteirizando a história dela, mas a história dela também tem uma espécie de vida ou vontade própria. E aí, nesse sentido, a principal questão ali talvez seria com o vilão. Eu fico me perguntando se a gente vai ter uma relação da personagem, protagonista, deus desse universo ou autora dessa história, conversar ou interagir diretamente com o vilão a fim de a gente ter essas discussões. E aí, o que eu faria para tornar isso não só uma história extremamente filosófica, porque às vezes corre aquele risco de a gente pensar nessa questão filosófica e aí quando a gente vai colocar de fato isso no papel, a história acaba ficando um tanto monótona porque só fica ali em diálogos e exposição de filosofia, de conceitos, etc. E aí não fica aquela coisa interessante de ser acompanhada de fato. Considerando aqui a ideia de uma unicórnio e tal, tem todo um lance ali bem psicodélico. Quando fala sobre o horror cósmico, eu acho que é tipo horror cósmico só na questão da mitologia, não necessariamente do horror propriamente dito, porque pelo que eu entendi, a história tem até elementos de comédia e tal. E aí, indo para esses elementos de comédia, eu focaria nessas situações onde o vilão não fazer o planejado dele gera situações engraçadas, situações cômicas, de modo que a história fica com essas partes interessantes e leves de serem acompanhadas. Então, para contrastar ali e equilibrar principalmente a questão leve com a questão filosófica. Então, uma piada boba ali envolvendo essa relação de como alguns personagens vão por um caminho que a autora não imaginou, não previu ou não gostaria, e como ela tem que lidar e contornar isso daí, eu acho que seria interessante. Não sei, novamente, se a personagem ela vai interagir diretamente, mas talvez ela possa servir como narradora mesmo da própria história. Então, por exemplo, vamos imaginar realmente, na linguagem aqui de um mangá, você tem ali o balão de narração. Eu não lembro se eu já fiz vídeo aqui sobre todos os tipos de balões, mas eu tenho um post, um carrossel no meu Instagram falando sobre os tipos de balões e também tem uma aula completa sobre balões no Jornada do Mangaka BR. Quem é aluno sabe lá, se você não é aluno, confere o link aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai se interessar. Então você tem o balão de narração, aquele balão geralmente quadrado, né? E aí a gente poderia ver as falas da autora nesse balão, meio que como se ela realmente estivesse narrando ali a história que vai ser contada do jeito normal. Sei lá, era uma vez, tal, uma vila, essa vila foi atacada por um dragão e não sei o que e tal, e esse dragão era controlado por um mago que queria todo o dinheiro dessa vila, ou algo desse tipo. E aí vem o mago e, na verdade, ele não queria o dinheiro, ele só queria alimentar o dragão dele, isso gera meio que uma confusão. E aí a narradora começa a meio que brigar com essa situação. Eu acho que poderia ficar uma história bem cômica e engraçada, e aí ver como que poderia encaixar a filosofia, a metalinguagem aqui de uma maneira nessa história, onde a interação dela com esse personagem iria gerar essa filosofia. Aí, na parte filosófica que eu fico na dúvida como que poderia encaixar sem necessariamente colocar a autora para conversar com o personagem, que é onde eu imagino que daria para cada um expor melhor as suas visões. A narradora, né, a autora, unicórnio, Deus,
até poderia fazer isso através dos balões de narração, porque ela está narrando diretamente a história, então ela está falando diretamente com o leitor, então ela pode se abrir e ser mais direta. O personagem tá dentro da história, a não ser que ele quebre a quarta parede de alguma forma e queira conversar diretamente com o autor ou queira conversar diretamente com o leitor, ele teria menos é, 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 oportunidades de esclarecer certas coisas, né? Talvez com pensamento, não sei, talvez com um diário. Não, eu fico realmente bem na dúvida como que daria pra fazer isso. Então fica aí uma questão de como fazer, mas acho que seria muito interessante. E aí tem sempre aquele velho e bom objetivo, né? Qual que é o final dessa história? Como que terminaria? Qual que seria o objetivo aqui da nossa história? Ainda mais que a autora ela fala que queria passar também alguma mensagem bacana, né, sobre narrativa e sobre a vida de um modo geral. Então eu acredito que, considerando que a ideia seria talvez falar sobre destino, sobre algumas amarras ou algo assim, teria que amarrar isso. Engraçado que eu acabei de falar que seria sobre amarras a história, né? Mas amarras o destino, de, tipo, você está fadado a fazer certas coisas porque o contexto ao seu redor manda que você faça elas, e o quão difícil é talvez você sair desses trilhos, e quanto o mundo, o destino, o autor briga com você quando você tenta sair. No nosso caso aqui, se você não acredita em destino ou algum determinismo, a própria sociedade, o nosso entorno, briga quando a gente tenta sair daquele modelo padrão que é estabelecido e considerado comum. É, então, como que seria o desfecho dessa história, pegando, por exemplo, se for essa a temática, como amarrar tudo isso para que a gente tenha um final condizente, um ponto final de verdade para a história, onde talvez, sei lá, a autora entenda isso e decida libertar o personagem, ou o personagem não sei, eu não consigo imaginar outro final que não seja o personagem se tornando completamente liberto, da autora entendendo que o personagem é livre para fazer o que ele quiser nesse sentido.